Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. Após a derrota do Vasco por 2-0 contra o Juventude, nesta quarta-feira, 20, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Fernando Diniz foi direto ao ponto ao analisar o desempenho da equipe. Para o treinador, o time demonstrou uma falta de concentração desde o início do jogo, o que prejudicou sua performance ao longo dos 90 minutos. De acordo com Diniz, o Vasco entrou em campo sem a intensidade necessária para enfrentar um adversário que, segundo ele, mostrou mais interesse pela vitória. O técnico reconheceu que, em uma situação tão delicada na tabela, o time não tem o luxo de diminuir o ritmo ou perder a intensidade, e que essa falha no posicionamento e foco tem que servir como uma lição para o futuro imediato da equipe. A partida também foi marcada por mudanças na formação do time, principalmente com a volta de Vegetti ao ataque, após o centroavante ficar de fora na goleada contra o Santos. No entanto, a presença do argentino não surtiu o efeito esperado. Vegetti, que tem sido artilheiro do time, não teve uma boa atuação e foi um dos jogadores que mais desapontaram na derrota. Diniz, no entanto, saiu em defesa do jogador, destacando que não se pode atribuir a culpa pelo desempenho ruim exclusivamente a ele. O treinador lembrou que Vegetti foi responsável por boas atuações em outras partidas e que, no passado recente, o time teve boas exibições com ele no ataque. O problema, para Diniz, não foi a escalação de Vegetti, mas sim a falta de coletividade do time, que se mostrou perdido em vários momentos da partida. Outro ponto de crítica foi a insistência em cruzamentos para a área, algo que não havia sido parte da estratégia contra o Santos, mas que apareceu de forma recorrente no jogo contra o Juventude. O time passou a depender excessivamente dessa jogada, o que evidenciou a falta de alternativas ofensivas. Para Diniz, o problema não foi a presença de Vegetti, mas sim o comportamento coletivo do time, que não soube se ajustar e explorar outras opções. Além disso, a equipe foi mais previsível, o que facilitou o trabalho da defesa adversária, que conseguiu neutralizar as investidas vascaínas sem grandes dificuldades. O jogo contra o Juventude foi também marcado por um gol precoce, o que já se tornou um problema recorrente para o Vasco nesta temporada. Assim como em partidas anteriores contra Atlético Mineiro e Bragantino, o time saiu atrás no marcador logo no início do jogo. Neste caso, foi um pênalti cometido por Lucas Piton, que, com a mão aberta, acabou concedendo a oportunidade para Nenê abrir o placar. Diniz reconheceu que o gol cedo foi um fator determinante para o andamento da partida, pois o Vasco teve que correr atrás do resultado desde muito cedo, o que prejudicou o equilíbrio da equipe. Mesmo após o gol sofrido, o time parecia estar mais presente na partida, com mais posse e domínio da bola, mas a falha defensiva no segundo gol foi fatal para as pretensões vascaínas. Por fim, o técnico fez uma análise crítica sobre a maneira como o Juventude se comportou durante o jogo. De acordo com Diniz, o time gaúcho jogou com um estilo que não surpreendeu o Vasco, mas que foi eficiente para segurar o ímpeto do time carioca. O maior destaque do Juventude, segundo Diniz, foi o goleiro Jandrei, que fez boas defesas e ainda teve papel fundamental na construção do segundo gol com lançamentos longos. O técnico vascaíno não hesitou em dizer que a falha de cobertura no segundo gol foi um erro coletivo, em que a equipe não soube se proteger após um lançamento que terminou em uma jogada desprotegida. Com a derrota, o Vasco ficou ainda mais pressionado na tabela, e Diniz afirmou que o foco agora é buscar a recuperação imediata, com a próxima partida sendo contra o Corinthians, em São Januário, no domingo. Após a derrota por 2-0 para o Juventude, a partida de quarta-feira, 20, se tornou um verdadeiro ponto de discórdia nos bastidores do Vasco. A CBF, ao revisar os lances mais polêmicos do jogo, identificou um erro crucial na arbitragem que pode mudar o rumo do confronto. O pênalti marcado contra Lucas Piton, logo no início da partida, foi um dos pontos levantados. O jogador vascaíno, ao tentar interceptar a bola, teve o braço na trajetória do lance, mas a análise feita pela comissão de arbitragem apontou que o juiz não deveria ter assinalado a infração de forma tão apressada. Se o erro for confirmado, o Vasco poderia ter a chance de reverter o resultado através de uma anulação da partida, o que abriria um precedente inesperado no Campeonato Brasileiro. Para o Vasco, essa possibilidade gera uma mistura de esperança e cautela. Se a CBF aceitar a anulação do jogo, a equipe ganharia não só 2 pontos essenciais, mas também um alívio psicológico diante de uma temporada repleta de altos e baixos. Além disso, a medida traria uma validação do processo esportivo, reconhecendo o erro técnico que prejudicou a equipe. A torcida, por sua vez, vive um clima de ansiedade, com expectativa pela decisão final da Confederação. Enquanto isso, a diretoria vascaína mantém sigilo sobre os passos que serão dados, aguardando as deliberações finais da CBF para decidir as ações jurídicas e estratégicas a serem tomadas.
O futuro do confronto e da moral da equipe está, agora, em jogo fora das quatro linhas. Enquanto os holofotes se voltam para a CBF, a expectativa em torno da possível anulação da partida entre Vasco e Juventude cresce a cada dia. Nos corredores de São Januário, o assunto é tratado com cautela, mas também com uma leve esperança de que a decisão possa ser favorável ao clube carioca. A confiança é de que, com o erro comprovado pela arbitragem, o Vasco pode não só ganhar os pontos perdidos, mas também mostrar que, às vezes, a justiça precisa ser feita fora de campo. Se a anulação ocorrer, o time de Fernando Diniz não apenas voltaria à briga por melhores posições na tabela, mas também ganharia um fôlego moral importantíssimo para a sequência da temporada. Enquanto isso, a torcida vascaína aguarda ansiosamente por uma resposta da CBF, torcendo para que o clube consiga reverter o prejuízo no Campeonato Brasileiro. A pergunta que paira no ar é se, após um possível revés na justiça esportiva, o time será capaz de se reerguer emocionalmente e mostrar um futebol mais consistente dentro de campo. O erro de arbitragem pode ter sido o estopim para essa reviravolta, e agora, mais do que nunca, o Vasco precisa provar sua força, tanto na recuperação de pontos, quanto no rendimento dentro das quatro linhas. A situação está em aberto, mas uma coisa é certa, o desfecho desse episódio pode marcar um antes e depois para o clube nesta temporada. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa reviravolta? A possível anulação da partida contra o Juventude pode ser um divisor de águas para o clube. Será que o Vasco deve buscar uma reavaliação do jogo, levando em consideração o erro de arbitragem? Ou será que a equipe deve seguir em frente, sem esperar por uma mãozinha da justiça esportiva, e lutar para recuperar os pontos dentro de campo? A decisão da CBF pode não apenas afetar a tabela, mas também o moral do time para o resto da temporada. O que você acha que seria o melhor para o Vasco nesse momento decisivo? Há quem defenda que, independente da decisão da CBF, o Vasco precisa se concentrar em melhorar seu futebol e deixar os erros de arbitragem para trás. Por outro lado, muitos acreditam que uma anulação do jogo seria a chance que o time precisava para voltar à briga pela parte de cima da tabela. Com os erros de arbitragem frequentemente pesando contra o clube, essa pode ser a oportunidade de mostrar que, mesmo fora de campo, a justiça pode ser feita. Mas será que isso realmente mudaria o rumo da temporada ou seria apenas um alívio temporário? A torcida está ansiosa por respostas, e sua opinião é essencial nesse momento. O que você acha que o Vasco deveria fazer? A anulação do jogo seria um passo importante ou o time precisa de algo mais, como um foco total em recuperação e consistência nos jogos que estão por vir? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. O futuro do Vasco está em jogo, e sua voz tem poder nesse momento crucial para o clube. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.